Abram lá as vossas Bíblias e nós hoje vamos continuar com o tema que comecei no domingo passado, inspirados por Deus. E abram as vossas Bíblias em Hebreus para fazermos rapidamente uma revisão daquilo que falámos. E o Isaac já veio, já temos ali o tempo certinho, hein? Mas 34 minutos não é agora que começa, hein? Que até aqui eu estive a fazer outras coisas, não, está bem? Ok, Hebreus capítulo 10 e versículo 32, diz o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados ou inspirados, como algumas versões têm, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. E depois, ficamos aqui neste último versículo 35. Não rejeiteis ou não abandonem, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então, nós vimos que somos inspirados por Deus, somos desafiados por Deus. Para quê? Para fazer a sua vontade. Estão esquecidos? Nós vimos também que quando o desafio de Deus vem à nossa vida, quando somos inspirados por Deus, quando somos desafiados por Deus, é normal que surjam tribulações, que surjam aflições, que surjam montanhas, que surjam situações complicadas. Para quê? Para nos impedir de cumprir com aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós somos desafiados, somos inspirados e logo mais começam a surgir uma série de coisas, de barreiras que tentam impedir-nos de que nós levemos a cabo aquilo que Deus nos pede. Alô? Mas depois também vimos uma coisa, que é importante lembrarmos os tempos passados, os momentos no passado, em que nós vimos a mão de Deus sobre a nossa vida, em que vimos que Deus esteve lá presente para nos ajudar, vimos que Deus esteve lá presente para nos encorajar, para nos fazer ir para a frente e lembrarmos esses tempos, para que quando as tribulações, quando as aflições, quando as dificuldades surgirem no tempo presente, nós possamos lembrar como Deus foi fiel conosco no passado, para que combatamos as aflições e as tribulações e lembremos a tudo isso que Deus continua a ser fiel conosco. Amém? E depois vimos que não devemos, e foi este último versículo que acabei de ler, não devemos rejeitar a nossa confiança em quem? Em Deus, a nossa confiança em Deus, porque se a nossa confiança estiver em Deus, nós vamos ver que apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar das aflições, nós podemos ter bom ânimo, nós podemos ter coragem, porque sabemos que Ele venceu o mundo e nós vamos vencer com Ele também. Amém? Então, depois da inspiração vem a confiança, ou seja, ousadia no falar. Depois da inspiração vem a confiança, que significa ousadia no falar. Agora, confiança. No dicionário, a palavra confiança é definida como ousadia no falar. E porquê é que isto é importante? Deixem-me pôr aqui isto mais à mão, fazer aqui o meu esquema. Porquê é que é importante a ousadia no falar? E porquê é que é importante na nossa vida haver ousadia naquilo que nós falamos? Se nós olharmos e vamos rapidamente a 2 aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 13, vejam o que aqui está escrito. E em tudo eu quero confirmar com a palavra de Deus, com a Bíblia, aquilo que vos estou a dizer, aquilo que trago até vós nesta manhã. Não são palavras minhas, é o que está escrito na Bíblia, que é o que mais importa. 2 aos Coríntios 4, 13, vejam o que está cá escrito. E temos, portanto, o mesmo
espírito de fé. Ouçam, temos o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso fiquei calado. Falei. Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, qual é a definição da palavra confiança? Ousadia no falar. E nós precisamos de ver aqui o quadro todo, o quadro completo. E notem bem, e não me tirem ideias erradas ou precipitadas daquilo que eu vos estou a dizer agora no início, que já lá vamos chegar mais à frente. Mas quando aqui nós podemos ver o quadro todo, é que neste versículo que o Senhor nos mostrou claramente o que é a fé. E porquê é que eu digo isto, que é neste versículo que o Senhor nos mostrou claramente o que é a fé? O justo viverá da fé, certo? Mas notem, se nós colocarmos esta pergunta, e se eu a colocasse agora a vocês, um a um, e provavelmente um a um, iria responder-me a mesma coisa. Se eu dissesse o que é a fé, e provavelmente todos iriam abrir Hebreus 11:1, onde diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Certo? Era ou não era? Todos tínhamos isso na ponta da língua. Mas na verdade, isto não nos diz o que é a fé. Mas sim o que a fé faz. Ainda que pareça um sentimento, a fé não é um sentimento. Ainda que pareça uma atitude, fé também não é uma atitude. E ainda que afeta as nossas emoções, e afeta, mas fé também não é uma emoção. E a pergunta persiste, continua, o que é a fé? Nós temos que viver pela fé, certo? Somos exortados na palavra de Deus para vivermos pela fé, andarmos pela fé, usarmos o escudo da fé para quê? Para vencermos. Deixem-me pôr desta forma. Eu escolher acreditar é fácil, é uma escolha minha. Porque se eu creio no que está aqui escrito, se eu creio naquilo que Jesus veio fazer, se eu creio no trabalho de Deus, na criação de todo o mundo e em tudo o que envolveu Jesus para nos vir resgatar e para nos vir salvar e para nos vir colocar numa nova aliança, se eu acredito nisso tudo, então eu tenho que escolher acreditar, certo? E é uma escolha que eu faço. Não é porque ninguém me impinge, não é porque ninguém me aponta uma arma, eu escolho. Durante toda a nossa vida nós somos confrontados com escolher acreditar ou não. Certo? Os irmãos escolhem acreditar ou não nos vossos filhos. Escolhem acreditar ou não nos vossos chefes. Os que estão aqui, que estão na escola, vocês escolhem acreditar ou não nos vossos professores. Certo? Mas eu acredito porque, ok, poderá haver todas essas coisas que vos levam a fazer acreditar ou não, mas é uma escolha vossa, certo? Quantos é que já ouviram de alguns dizer, não, ele pode dizer-me seja o que for, eu nele não acredito. Já ouviram? Já todos nós ouvimos pessoas dizerem isto. Porquê? Uma escolha que fizeram. Porquê? Provavelmente por alguma ou algumas coisas que essa pessoa lhes fez, e então, não, nele pode vir pintado de azul, de verde, não acredito. É uma escolha que nós fazemos. Certo? Então, ou crês, ou não crês. E deve-se escolher se acreditas ou não naquilo que Deus diz na sua palavra. E depois de acreditares, que eu creio que a nossa escolha é acreditarmos, então devemos falar de acordo. Amém? Aquilo que a maior parte dos crentes chamam de fé é o que nós podemos chamar de confiança. Mas sabem, a confiança é uma coisa muito boa para a nossa vida. E acabei por falar naquele versículo onde terminei no domingo passado. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança em Deus. E é importantíssimo. Mas olhem, nós não damos pela confiança, nós não temos o escudo da confiança e não é a confiança que vence o mundo. Ou é?
Não. O que é? Nós damos pela fé, nós temos o escudo da fé e é a fé que vence o mundo. Amém! E é nisto que nós devemos firmar-nos e é nisto que nós devemos ter aqui bem dentro da nossa cabecinha, meus irmãos. E logicamente aqui dentro do nosso coração também. Então voltemos lá para Hebreus 10 e vamos para o versículo 38. Diz, mas o justo viverá da fé. Aquilo que tu falas não vem da tua confiança, vem da tua fé. O que falas vem da tua crença, por isso Deus diz para falares com ousadia e porque estás a crer com ousadia, então nós queremos, por isso também falamos. Eu não sei se isto já tem pilhas novas já. Desculpe, não. Os irmãos desculpem, mas é mais fácil ter as duas mãos livres. Então, o que falas vem da tua crença. Por isso, se Deus diz para falares com ousadia, é porque nós estamos a crer com ousadia. E como estava naquela última parte do versículo, nós queremos e por isso também falamos. Ouçam, meus irmãos, a aflição pode não terminar. A aflição pode continuar. A montanha pode continuar lá à tua frente, mas a forma como tu olhas para essa montanha, a forma como tu olhas para essa aflição é diferente daquela de quem não crê. Amém. Porque nós não somos daqueles que dizemos, como havia alguém que dizia, tinha a perna partida, mas dizia, não, em nome de Jesus eu não tenho a perna partida. Não, a perna está partida. Está partida, certo? Agora, acreditar que a perna vai ficar boa, sim, força. Agora, naquele momento, a perna está partida. Não adianta dizer que não está partida, porque está, certo? Nós podemos ter dificuldades, barreiras, montanhas à nossa frente, na nossa vida, no nosso dia-a-dia. E não vamos dizer que elas não existem, ou fazer de conta que elas não existem, como muitos irmãos às vezes fazem. Sabem o que é que se chama a isso? Chutar para a frente. Fazer de conta que não existe. E cada vez ela se vai tornando maior. Em vez de nós enfrentarmos com toda a ousadia, falando o que a palavra de Deus diz e enfrentando tudo isso de acordo com o que a palavra de Deus diz e tratando dessas montanhas, dessas barreiras, para que elas possam ser dissipadas e nós possamos alcançar a vitória. Amém. E não deixar a montanha cada vez ser maior. Eu que estou a falar nisto em relação a tudo na nossa vida. Tudo. A montanha pode surgir na tua família, a montanha pode surgir no teu emprego, a montanha pode surgir na tua vizinhança, a montanha pode surgir, seja com quem for, na saúde ou na falta da saúde. Certo? E a forma como nós olhamos para essa montanha, a forma como nós falamos para essa montanha, faz toda a diferença em relação à montanha começar a desaparecer ou ela aumentar cada vez mais. Alô, igreja? Tu não vais cumprir a vontade de Deus na tua vida simplesmente porque és agradável e porque és simpático. Também não vais cumprir a vontade de Deus na tua vida só porque tu foste chamado. Tu vais cumprir a vontade de Deus na tua vida porque tu foste inspirado ou desafiado por Deus e obedeceste àquilo que a sua palavra diz. Amém! Quantas vezes há a tendência de irmos ter com alguém, ou então alguém, e normalmente alguém que nós consideramos, por favor, eu gostava que orasse por mim sobre isto, porque eu não consigo, e não há forma e com uma série de explicações. Há alguma coisa de errado? Não, por favor, não há nada de errado. Mas ouçam, há coisas que nós temos que nos determinar a fazer e a mudar. Amém? Porque posso ter meio mundo a orar por mim, mas se eu continuar a ser casmurro e a querer fazer as coisas à minha maneira, Deus não vai lá
contra a minha vontade. Deus não nos fez marionetas. Amém? Para alguns, se calhar, poderão dizer, era bom que fosse, que assim Deus... Não era. Não era. Deus deu-nos livre arbítrio e nós podemos fazer escolhas diariamente, a cada instante, a cada momento. Agora, nós fazemos ou de acordo com aquilo que sabemos que está certo, se conhecemos, ou então fazemos aleatoriamente, conforme nos vem à cabeça, e depois a seguir sofremos as consequências. Alô? Isto hoje está a ficar muito silencioso. Deixem-me dar-vos esta ilustração que é mesmo muito interessante e acho que vos vai ajudar em muito também. Quando diz lá naquele versículo, não rejeiteis isso, ou seja, depois de terem sido inspirados, não rejeiteis isso, não rejeiteis a vossa confiança, não rejeiteis aquilo onde vocês chegaram, pois a vossa confiança tem grande valor. Esta palavra não rejeiteis, e para já, se Deus diz para não rejeitar, é porque vai haver pressão para rejeitar. Certo? Ela pode vir de vários lados. Mas se Deus diz, não rejeiteis, é porque vai haver pressão para rejeitar. E esta palavra no original grego, esta palavra rejeiteis, é a mesma que é usada quando um marinheiro cai ao mar, ou seja, se um marinheiro cair de um navio ao mar, a mesma palavra que é usada pelos que estão no navio a dizer, quando lançam a corda para o marinheiro se agarrar à corda e voltar para o navio e dizem, não largues essa corda. É a mesma palavra no original grego que está aqui no não rejeiteis. Então o que é que eu entendo por isto, meus irmãos? Eu posso estar caído no mar. Eu posso estar a ser engolido pelas ondas grandes no mar. Mas eu sei que tenho uma corda lançada para eu me agarrar e eu vou agarrar-me com toda a força para que eu seja puxado e volte outra vez para o navio. Certo? Se algum dos irmãos estivesse a fazer um cruzeiro e por qualquer razão caíssem ao mar, lançavam-vos uma corda, vocês diziam, uma corda? Não me vou agarrar a essa corda. A corda até nem é da cor que eu mais gosto. Não, eu não quero esta corda. Lancem-me lá outra coisa. Iam ser esquisitos, não iam? Não. Iam-se agarrar com as mãos e até com os dentes. Certo? Mas sabem uma coisa? É que no meio deste processo, há alguns chicos espertos que estão cá em cima no navio e a dizer assim, olha, não agarres a corda. Estás a agarrar a corda para quê? Ainda no outro dia houve um que agarrou a corda, mas não se aguentou e ficou, e foi, borda fora. Estás a agarrar a corda para quê? Estás aí a ter esse trabalho para quê? Não agarres, não vale a pena. E o que é que vamos fazer? Ouvir aqueles que estão a dizer, não largues a corda, agarra, não a largues. Ou vamos ouvir os outros chicos espertos que estão lá a dizer, não a largues, porque ainda outro dia houve um que foi borda fora e não conseguiu aguentar-se à corda. Em quem é que os irmãos iam seguir? A quem? O que estava a dizer para agarrar a corda? Olha, meus irmãos, eu agarrava-me com toda a força. Estás a dizer que houve outro? Eu não me interessa o que é que aconteceu com o outro, mas eu vou-me agarrar com toda a força, arranjar todas as formas de eu me agarrar à corda para subir. Certo? Mas sabem uma coisa? Aplicando isto agora na nossa vida espiritual, quantas vezes não vás? Para quê? É tudo a mesma coisa. Já viste o que o outro fez? Já viste o que aquele disse? Já viste o que não sei o quê? E realmente ele tem razão. Se calhar a corda não é assim tão boa. Se calhar até vale mais continuar neste turbulhar destas ondas, porque mais cedo ou mais tarde eu vou dar lá a uma costa qualquer. Alô, igreja? E deixamos-nos enganar pelas vozes que se vão levantando, de vários chicos espertos, para não chamar outro nome, em vez de darmos ouvidos à voz de Deus, que nos está a dizer, não rejeites
essa corda que eu te lancei e agarra-te nela. Amém? Verso 36. Porque precisais de paciência. Então, lembram-se do significado da palavra inspirar? Ser desafiado por Deus para fazer a sua vontade. Obrigado, irmã Filomena. Tenho aqui um ponto bom. Ser desafiado por Deus para fazer a sua vontade. Então, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então, já temos inspiração, confiança e paciência. Inspiração, confiança e paciência. Inspiração, confiança e paciência. Ela ali está, aqui é que não. Já está. Obrigado, Manuel. Para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque é que nós fazemos a vontade de Deus? Porque fomos inspirados por Deus. Foste desafiado por Deus para fazer a sua vontade. E agora vejam, para que possamos alcançar, para que possamos receber, para que possamos obter a promessa, nós necessitamos de paciência. E se formos ver as definições da palavra paciência, no grego significa o poder de ser constante, consistente e perseverante. O poder de ser constante, consistente e perseverante. Isso não é para agora. Isso era antigamente. Agora, constância. Agora, ser consistente. Agora, ser perseverante. No momento em que está tudo... Hoje é uma coisa, amanhã já é outra, depois já é outra. Certo? Mais umas vozinhas que se levantam. Mas sabem uma coisa? Ser constante, ser consistente e ser perseverante não é o mesmo que ser fraco ou ser medricas. Significa calma, estabilidade e coragem persistente em circunstâncias de provações. E o que é que nós queremos? Queremos ser daqueles que hoje é uma coisa, amanhã é outra, e depois já está noutra, e ao fim e ao cabo nem sabe onde está. Ou queremos ter paciência, ser calmos, ter estabilidade, ter coragem persistente nos momentos de provação em que as circunstâncias são adversas. E nós precisamos dessa paciência. Alô, igreja? Há pessoas que têm mais dificuldade devido ao seu caráter, devido à sua maneira de ser. Outras têm mais facilidade. Mas é importante nós percebermos da importância da paciência na nossa vida, da persistência na nossa vida, da constância, da perseverança na nossa vida. E uma vez que nós somos inspirados, as aflições podem vir. Uma vez que as aflições vêm, devemos rejeitar e devemos acreditar naquilo que queremos e devemos falar de acordo com aquilo que queremos. E depois deixamos que o poder da paciência trabalhe na nossa vida. A paciência, que é persistência e estabilidade nas situações de provações. O dicionário diz mais: a qualidade de caráter que não nos deixa desistir ou sucumbir diante das circunstâncias. E nós vemos nos dias de hoje tanta falta de paciência. Porque à menor adversidade, à menor dificuldade, já não estão para aguentar mais. E saltam. Seja do que for, seja de que área for, alguns estão a sofrer até nos próprios locais de trabalho, porque surge uma adversidade, surge uma dificuldade, não estão para aguentar isso, saem, vão, então e vais trabalhar para onde? Não interessa, não interessa. E depois são capazes de estar não sei quanto tempo sem trabalhar, porque não foram capazes de ter calma, serem pacientes com aquela determinada situação, com aquilo. Alô? E por isso temos a sociedade que temos nos dias de hoje. Por isso vimos o que vimos, por isso ouvimos o que ouvimos. Quando nascemos de novo, Deus deu-nos várias coisas. Uma delas foi, Deus deu-nos fé.
Amém? Romanos 12:3 diz, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então não há ninguém que possa dizer, nascido de novo, que não tem fé. A todos foi dada uma medida de fé. A todos que fizeram de Jesus o Senhor das suas vidas, em 2 de Pedro 1:4 diz que ficamos participantes de quê? Da natureza divina. Amém. Deus fez-nos participantes da natureza divina. Ouça, e quando somos participantes ou quando ficamos participantes da natureza divina, nós recebemos toda a fé que alguma vez nós necessitávamos. Então, mas eu quero ter mais fé. Queres? Usa a fé que tens. Amém. Usemos a fé que nos foi dada, a medida de fé que nos foi dada. Coloquemo-la em prática no dia a dia, na nossa vida, e essa fé vai aumentando. Mas se ela for guardada e não for colocada em prática, ela nunca vai crescer. Alô, igreja? Em Marcos 11:22 diz, tende fé em Deus. Noutra tradução, noutra versão diz, tende a fé de Deus. E se Deus disse que podes ter a fé de Deus, é que porque podes ter o tipo da fé de Deus. Amém. E é importante nós termos o tipo da fé de Deus. E isso vai marcar a diferença na nossa vida, meus irmãos. Por isso há pouco, quando estava a falar e a dizer-vos, muitas vezes nós, não é que ponhamos em causa se acreditamos ou não acreditamos no poder de Deus. Porque provavelmente todos nós, se fosse perguntado a cada um individualmente, todos nós iríamos dizer, sim, eu acredito no poder de Deus. Mas se calhar alguns de nós iriam ter alguns mas a seguir. E esses mas é que fazem toda a diferença na nossa vida. Porque esses mas criam algumas reservas. Alô, igreja? Eu falo para mim mesmo. Quantas vezes? Sim, Deus, eu acredito. Mas, ó Deus, estás esquecido disto? Estás esquecido daquilo? Lembra-te que acham que Deus esqueceu de alguma coisa? Não. Deus está a ver o quadro todo. Nós por vezes é que não o vemos. Vemos parte só. E ainda bem. Porque por vezes é importante que vejamos só aquela parte do quadro. E na medida em que nós formos persistentes, perseverantes e com paciência, nós vamos acabar por ver o quadro todo. Amém? Tende a fé de Deus. Amém? Quando somos desafiados por Deus, quando somos inspirados por Deus, a fazer a sua vontade, disse aqui várias vezes no domingo passado, e já o disse hoje também, surgem dificuldades, surgem barreiras, surgem aflições para nos tentarem impedir de levar a cabo aquilo que Deus nos pediu. Mas nem sempre. Há alturas em que por isso simplesmente somos desafiados, fazemos e as coisas acontecem. Certo? Há alturas em que é assim. Agora, porque há alturas em que acontece assim, eu não posso dizer para o meu irmão e para a minha irmã, olha, isto vai ser sempre assim. Porque não vai ser sempre assim. A palavra de Deus diz, há momentos em que pode, e há outras alturas em que pode não ser. Se eu vos der o exemplo do Salmo 23, por exemplo. Salmo 23, todos nós sabemos. O Salmo 23 de cor e salteado. Mas se vos disser assim, o que é que diz o Salmo 23? Digam lá. Só o quê? E mais, outra coisa, não precisam de levar a eito. Sim. E mais. Ok. Estão a passar no teste, sim senhora. Que há muitas pessoas que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E depois saltam logo para o outro versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não me vai acontecer mal algum. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O Salmo 23
fala sobre manjares, sobre banquetes, sobre pastos verdejantes, sobre misericórdia, sobre graça. E há um verso que fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E diz, ainda que eu passe, não significa que eu vivo no vale da sombra da morte, mas ainda que eu passe por lá, eu sei que Ele está comigo. Certo? Então, meus irmãos, a nossa vida aqui, não temos que fazer dela aquilo que Deus não a fez para nós. Alô? E às vezes parece que nos gostamos de martirizar e de viver porque, como eu dizia há pouco, acho que foi hoje que disse, é a cruz que eu tenho que levar. E então carregamos essa cruz como sendo, às vezes até como tendo algum prazer de exibir essa cruz que estamos a carregar. Ouçam, meus irmãos, Jesus pagou o preço na totalidade. Não ficou um cêntimo por pagar. Não ficou dívida nenhuma por pagar. Ele pagou a dívida toda. Não há ninguém que te possa vir cobrar, seja o que for. Tu não pagaste nada, eu não paguei nada, mas o meu Pai pagou tudo. E me deu de graça. Alô? Nos deu de graça. O que nos poderia dar era castigo, mas não. Ele dá misericórdia. Ele poderia olhar para nós e ver aquilo que deveria vir à nossa vida, mas não. Ele nos dá graça. E graças a Deus que nos dias de hoje nós podemos falar deste Deus. Amém. Mas não apenas falar. Devemos viver este Deus de graça e misericordioso. Porque também é outra área que por vezes parece que temos dificuldade. Temos, às vezes, alguns problemas, porque nós até não somos assim tão bons, nós até não temos feito umas coisas tão boas. Deus continua a olhar para ti com os olhos da sua graça sobre a tua vida e Deus vê-te através do seu Filho Jesus. Não significa que podes fazer tudo. Se fizeste mal, arrepende-te, mas Deus não está lá para te castigar. Deus está lá para te receber e te abraçar. Amém? E isto chama-se graça. O nosso Deus não nos castiga. O nosso Deus tem prazer em nos abençoar, tem prazer em nos conduzir, tem prazer na nossa felicidade. Sabiam? Deus tem prazer na nossa felicidade, na nossa alegria, no nosso gozo. E alguns poderão estar, é mesmo assim? É. Deixem-me ler-vos um versículo que ontem, e quem tem os planos de leitura da Bíblia aqui, recebeu também este, acho que é o mesmo para todos. Diz o seguinte, o Senhor teu Deus, e está em Sofonias 3,17, o Senhor teu Deus está no teu meio. Ele é poderoso e dá-te a vitória. Ele exulta de alegria a teu respeito. Ele exulta de alegria a teu respeito. Porque tem amor, Ele não te castiga. Enche-se de júbilo por tua causa. Enche-se de júbilo por tua causa. Quantas pessoas à tua volta é que se enchem de júbilo por tua causa? Se calhar gostarias que fossem mais. Mas olha, Deus enche-se de júbilo por tua causa. Então esse é um motivo mais que suficiente para que tu a cada dia procures ser melhor. Procures crescer no conhecimento daquilo que Deus é, para te tornares melhor filho. Amém?
Versículo 37 diz: e o que há de vir, virá, e não tardará. É meio-dia? É. O que há de vir, virá, e não tardará. O justo viverá da fé. Sabem o que é que significa? Quem são os justos? Quem são os justos? São aqueles que fazem tudo certinho, aqueles que fazem tudo bem feito, aqueles que não têm, como se costuma dizer, um pozinho em cima do casaco ou da camisa. São esses que são os justos, é? Não. São aqueles que foram justificados por Jesus Cristo. Amém. Então diga com toda a ousadia e de peito aberto: eu sou justo. Amém. Eu sou justo. Ainda que haja voz a dizer: quem tu pensas que é justo? Estás maluco, não és nada. É justo, amém. Porque Jesus Cristo te justificou. Amém. Eu sou justo. Quem pensas que és? Eu, por mim, não sou ninguém. Mas eu conheço um Jesus e Ele deu-me tudo. E deu-me o direito de reclamar a minha justiça. Amém. Porque Ele comprou-me e Ele pagou o preço na sua totalidade. Então agora, eu tenho, ouçam, eu não trouxe, era para trazer, mas eu tenho o recibo. Hoje em dia é tudo por e-mail, obrigado. É tudo por e-mail e faturas e o recibo já não é obrigatório desde que... Mas não há nada que nos dê mais prazer quando há alguma compra ou algum pagamento que temos para fazer e que aquilo nos está a custar muito e na altura em que conseguimos liquidar, termos esse recibo na mão e olhar e dizer: já está pago. É ou não é? É ou não é? Dá ou não dá um prazer imenso? Já consegui pagar. Esta pessoa que andava a dizer se é porque fiquei a dever mais tempo e porque não sei... Irmãos, façam a história que quiserem, mas todos nós temos uma ou outra situação desse género. Mas quando temos o recibo na mão, nós até crescemos uns centímetros e fica: tenho aqui o recibo, está pago. Ouçam, Jesus Cristo deu-nos o recibo. Está pago. Está pago e está pago na totalidade. No recibo está lá o valor pago e depois o valor que falta a pagar. Zero. 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 E é nisto que tu tens que acreditar na tua mente, no teu coração e falar de acordo. Mas eu quando sair daqui sei que vou encontrar isto e aquilo e lá em minha casa e não sei. Tudo bem, mas não vais encontrar sozinho. Porque tu tens o Espírito Santo contigo, que te vai ajudar, que te vai capacitar, que te vai habilitar para tu conseguires vencer essas situações e resolveres essas situações. Há alturas em que para as resolvermos, situações que surgem na nossa vida ou porque, em alguma altura do processo, nós não agimos da melhor forma, nós não fizemos as coisas bem e acabamos depois por ter consequências piores, certo? Isto não é levar a vida de qualquer maneira e depois dizer: Deus está cá para pagar tudo. Não. Se disserem que eu estou a pregar isso, é mentira. Ok? Mas ainda assim, quando tomamos alguma decisão menos certa ou mais errada, ainda que tenhamos que pagar as consequências. Vou usar um exemplo. Todos aqueles que trabalham, chegam ao final do ano, têm que preencher a declaração de IRS, certo? Fazer aquele modelo tal e não sei, pronto. Fazem, depois ficam à espera e não sei o quê e tal. Eu vou receber não sei quanto, que maravilha. Como é que ficam? Vão lá todos os dias ver. É ou não é? Ver se, está em não sei o quê, depois passa para não sei quanto. E há vários passos, não é? Estou a resumir. Até que chega a altura, já está em liquidação, ou lá o que é. Então começam a ir à conta sempre para ver quando é que lá aparece o dinheiro, certo? Mas há aqueles que em vez de aparecer lá valor a reembolsar, é valor a pagar. Isso eu não quero ver. Eu nem quero olhar para aquilo. Eu nem quero saber daquilo. E ignoram por isso simplesmente. O que é que vai acontecer?
Se não pagarem, nós, a autoridade tributária são os malandros, são os não sei quê. Às vezes são. Mas o que é que vai acontecer? Juros, e depois vão enviar situações e mais citações e coisas e não sei quê, não é? E se a pessoa continuar a ignorar isso tudo, o que é que vai acabar por acontecer? E já tive pessoas a virem ter, mas agora como é que eu vou fazer? Tenho as contas todas penhoradas. Então, mas porquê? Mas eu não sei. Não sabia? Então, mas não... E às vezes há processos que não são bem conduzidos e a pessoa é apanhada desprevenida, é verdade. Mas há noutros em que foram avisados, sabiam, ignoraram. E agora? E agora o que é que Deus diz a essas pessoas? Amanha-te. Resolve-te. Não. Deus está lá para ajudar a pessoa a conseguir resolver a situação. Vai ter que pagar. Certo? Vai ter que pagar. Mas já vi e já tive pessoas a dizerem: Deus foi tão bondoso que na forma de pagamento em que consegui negociar com eles, eles ainda me tiraram alguns juros que tinham lá porque conseguiram fazer isto e aquilo e aquele outro e não sei o quê. E Deus foi tão bom para comigo, eu não merecia isto. Pois, se fosse por nosso merecimento, não tínhamos nada. Mas Deus é um Deus bondoso e Deus da graça. Amém! Então, escolhe aquilo que tu acreditas. Escolhe naquilo que tu acreditas. Na nova aliança, não recebes o que mereces, mas sim o que o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo querem que tu tenhas. Debaixo da lei recebias o que merecias, mas na graça de Deus, Jesus acabou com esse sistema. O justo viverá da fé. E agora eu pedi ao grupo de louvor que subisse e vou partir para a conclusão, mesmo para concluir mesmo. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós, porém, não somos daqueles que largam a corda, que dão ouvidos àqueles que dizem para largar a corda e deixarem-se ficar ao sabor das ondas. Nós não somos desses. Nós somos daqueles que nos agarramos à corda e que ficamos com a corda bem firme nas nossas mãos para sermos resgatados para o navio de novo. Amém? Nós queremos, e se queremos, o que é que fazemos? Diga lá, Mariazinha, mais alto. Falamos. Nós queremos, e se queremos, então nós falamos. Porque foste inspirado por Deus, a oposição chegou. Mas Jesus disse o seguinte: dei-te fé, dei-te sabedoria, dei-te paciência e a instrução e muita alegria para que possas desfrutar da vontade de Deus e de tudo o que Ele deseja que tenhas. Isto é o que Deus diz a cada um de nós. E termino com isto. Eu pedi ao Manel que pudesse projetar, por favor, o último. O Manel não, agora é um deles. Depois de seres inspirado por Deus, se tiveres confiança, se creres na sua palavra e falares de acordo com a paciência em operação na tua vida, então vai ser mais fácil permaneceres inspirado por Deus, mesmo no meio do combate de aflições. A paciência pode ser alguma coisa que alguns considerem que não serve para nada. A paciência serve para, no momento em que a fé possa estar um pouco mais murcha, está lá por baixo, ampara e diz: vai fé, vai para a frente, eu estou aqui para te suportar, eu estou aqui por baixo, eu estou aqui para te ajudar. Não desanimes, caminha, vai. A palavra de Deus diz
O último versículo que eu vos vou ler. Eu tenho aqui. Tende a fé de Deus, ou tende a fé em Deus, ou tende a fé do tipo de Deus. E depois, porque qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Isso se fará. Isso se fará. E quando eu estava a meditar sobre isto, Deus trouxe ao meu coração que há montes que alguns irmãos estão a ter à vossa frente. Alguns consideram-nos apenas como uma coisa que vocês nem sabem bem aquilo que está à vossa frente, mas não querem enfrentar. A isto chama-se tentar ignorar, esquecer, fazer de conta que não existe. Outros estão a olhar para essa montanha ou para esse monte e estão a dizer: como é que eu vou conseguir chegar ao outro lado? Eu não tenho hipótese. Humanamente falando, eu não tenho hipótese de chegar lá. Eu não tenho qualquer forma de ultrapassar esta montanha, este monte, esta situação que eu estou a viver. É pesada demais, é grande demais, é confusa demais, é estranha demais. Eu não sei o que vou fazer. Mas sabem uma coisa, meus irmãos? Quando tu chegas ao ponto de dizeres: eu não sei o que vou fazer, estás no ponto de partida para que Deus tome conta do barco e te diga: eu vou guiar e eu vou conduzir, e tu vais simplesmente seguir-me, porque eu vou levar-te ao outro lado. Deixa Deus, deixa Deus tomar conta do leme, e tu toma a autoridade que tens que tomar em nome de Jesus sobre as situações que tens que tomar, com toda a ousadia, sem teres medo, mas sendo persistente, sendo perseverante, sendo constante, para que consigas ver o outro lado do monte e veres o monte a ficar para trás, ou a montanha. E o que senti muito forte aqui dentro do meu coração, ainda ontem, quando estava aqui sozinho, nesta casa, à tarde, é que não era uma nem duas. Eu não sabia quem ia estar aqui hoje, mas não era uma nem duas pessoas. Eram mais irmãos que estão a passar por esta situação. E a única coisa que eu vos posso dizer é que vocês podem falar para esse monte, para essa montanha: ergue-te e lança-te no mar, que já estás há tempo demais à minha frente. E Deus, eu estou nas tuas mãos para tu me conduzires, para eu chegar ao outro lado, porque eu não sei o que está lá do outro lado, porque o monte tem-me impedido, a montanha tem-me impedido de ver o que está lá à frente. E eu não quero ir às cegas, eu quero ir certo de que estou a ir bem orientado, bem encaminhado, pisando
terrenos firmes e férteis. E para isso, eu preciso de Ti, Deus. Conta com Deus, porque Deus está contigo através do Seu Espírito. Amém? Isto é um momento muito sério, meus irmãos. É um momento muito sério. Nós podemos olhar para isto e dizer, ok, está bem, mas depende de como pegarmos as coisas. Queremos falar de acordo com aquilo que queremos, de acordo com aquilo que acreditamos, ou por simplesmente queremos, acreditamos, mas depois não interessa para a vida prática. Deus quer tornar a nossa vida melhor. Isenta de problemas? Não. Mas ela torna-se melhor quando eu dou o lugar a Deus para que Ele tenha voz ativa, para que Ele tenha a primeira voz na minha vida para me orientar. Todos nós, se quisermos, podemos arranjar tantas soluções para tanta coisa. Até para algumas dessas montanhas e desses montes que podem estar à nossa frente. Se calhar já tivemos vontade de fazer certas e determinadas coisas que se calhar iam acabar com esse monte. Mas não era da maneira certa. Não iria trazer glória nenhuma a Deus. Não iria trazer nenhum louvor ao Deus a quem tu serves. E então é melhor não fazer. Ouve Deus, mas ao mesmo tempo ser determinado. Ser determinado e fala para essa montanha, fala para esse monte, que não tem mais o direito de te estar a impedir de tu chegares ao outro lado e alcançares aquilo que Deus tem para a tua vida. E ao mesmo tempo diz, Deus, eu conto contigo e quero estar nas tuas mãos. Amém? Será que podemos ficar todos de pé? Espírito Santo, revela-te a cada um. Traz clareza e traz certezas também. E ao mesmo tempo firmeza para que nenhum dos teus filhos que aqui está possa ficar intimidado, seja com o que for, mas que se determine a falar para as montanhas ou para os montes, ou seja aquilo que for que se tenha levantado à sua frente. Falar com toda a ousadia e na certeza de que, com a sua fé colocada em ti, pode determinar que isso saia da sua frente, que isso desapareça da sua frente, que isso seja dissipado da sua frente, em nome de Jesus. E oro para que tenham a coragem e a determinação de te dar o leme e entregar o leme da sua vida nas tuas mãos. Não só para as decisões maiores,
mas mesmo para as pequenas decisões. Que possas ser Tu a conduzir, que possas ser Tu a guiar, que possas ser Tu a orientar. Para que a Tua paz, Pai, possa inundar os seus corações. A Tua paz, a Tua paz, a Tua paz.